Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente ia aqui mais um dia para a gente continuar, né? Nosso processo aqui com a dificuldade, tá? Que eu estou enfrentando aqui, tá pessoal? Hoje de manhã, né? Talvez hoje eu nem gravasse o vídeo hoje, tá? Porque eu fui de manhã, tá? Para extrair o dente, mas não consegui, ele está inflamado. A minha pressão tá alta, tá? Por causa essa dor. Então a minha pressão estava dando alta por causa desse dente e eu não estava nem conseguindo dormir direito, tá, pessoal? Esse dia, então a gente não dorme direito, então o que é que acontece? A nossa pressão aumenta, né, pessoal? Então não consegui tirar o dente, mas estou aqui para gravar esse vídeo para vocês, tá, pessoal? Enquanto a gente resolve isso, tá? Tem que tomar mais remédio para desinflamar, para a dor passar. Então, a dor passando, a minha pressão vai baixar, né? Porque eu esse dia fui no posto, né? A médica mediu e tal, tava tudo normal, tá, pessoal? Então, ela descontrolou por causa dessa dor mesmo do dente, tá? Que tá inflamado, né? Então agora a gente precisa tomar remédio para desinflamar, para eu depois voltar lá no médico, tá? O médico, quando tirou a minha pressão, viu minha pressão alta, tá, pessoal? Tava 20, tá? O médico, meu Deus, eu não posso fazer. Se eu lhe dar aqui uma anestesia aí, você pode passar daqui para outra. Pronto, pessoal. Eu ia sair daqui para outra realidade, tá? Ia deixar vocês aí, tá? Mas só que Deus não é aí do meu tempo, tá, pessoal? Então Deus, a pessoa lá, né, o dentista, o rapaz, tá até um rapaz assim igual a mim, moreno, tal, ele, os olhos deles claros, né? Parecendo assim meio enverdeado, eu digo o cara cabelo enrolado assim, moreno igual a mim, o dentista, né? Eu digo, nossa, graças a Deus, você é atendido aí pelo um dentista assim, como é que se diz? A minha cor, né? Porque é difícil, né, pessoal, de encontrar, né? Dentista negro e tal, essas coisas, porque a dificuldade de pessoas da nossa cor entrar nesses contextos sociais é muito difícil, tá? Mas é isso, às vezes por isso também que às vezes muitos não me acham um terapeuta, né, um psicanalista por causa disso, porque a minha cor negra, né? Se alguém for dizer, aí chegar, não, eu que vou atender você, eu sou o psicanalista, o terapeuta que vem atender. A pessoa diz, você? A pessoa vai se assustar, tá? Mas eu dei graças a Deus, ele me atendeu muito bem, tá? Bateu papo comigo, tá? E disse que tinha que como é esperar até minha, como é que se diz? A minha pressão baixar, né, pessoal? Mas ele disse que, eu disse, nossa, eu tirei com a médica, deu tudo certo, mas ele disse, isso aí deve ser por causa da inflamação, a dor, tá? Tá provocando isso aí em você. É preciso tomar os remédios para quando desinflamar, a sua pressão baixar, aí eu posso ir arrancar o dente aí, tá? É um dente lá atrás, né, pessoal? É aquele de trás, né? Mas é isso, pessoal, tá? É a nossa dificuldade, o nosso corpo humano, tá? Que a gente encontra aqui nessa realidade, tá, pessoal? E é por isso que agora eu percebi que eu estou encontrando dificuldade para pegar no sono à noite, tá? Porque é à noite que o dente começa a
a incomodar, tá? Não sei porque que só é à noite que o dente vem incomodar, tá? O dente já prepara, já mesmo já à noite, tá? Eu não sei disso, mas eu sei que é acontecendo isso, tá, pessoal? Mas com toda a dificuldade, tá, pessoal? Estou aqui para a gente continuar o nosso processo da consciência, porque a consciência tá, não tem nada a ver com o corpo físico, tá? Isso é um problema do meu corpo físico, que é o dente que a gente tem, né? Mas que está afetando também, tá? Tá afetando meu sono, então afeta até se eu sair do corpo, tá? Afeta tudo isso, tá? Então, precisando melhorar. Então, eu busquei aí a melhora, mas como é que se diz? Não pode ainda fazer o procedimento. Então, vamos esperar um pouco, melhorar aqui, melhorar o meu sono, melhorar a minha pressão para a gente continuar, tá? Tomar os remédios, né? Não tem jeito, tá, pessoal? A gente tem que colocar uma substância para fazer o efeito aí no dente, tá? É isso, tá, pessoal? Mas por que que eu tô falando isso? Porque hoje meu tema, tá, pessoal? É continuando, tá? Aquele pensamento que a gente falou, como é que se diz? A gente falou no, no vídeo de ontem, né, pessoal? A gente falou no vídeo sobre o caráter. Antes do outro vídeo, a gente falou sobre a autoconsciência. Então, esse tema também aqui vai falar sobre essas coisas que eu venho falando. Mas para que a gente entenda, tá? O que Cristo fala, tá? Porque eu sei que isso aqui é lido no meio aí evangélico, católico, tá? Essas pessoas que usam a escritura e às vezes, tá, pessoal, dá uma interpretação totalmente errada do que realmente o que Cristo queria falar. Por um monte, por N coisa, por interesse, tá? De, de prender você no lugar, sabe? Porque ele quer que você esteja naquele lugar para você dar dinheiro. Então existe N coisa, tá, pessoal? Que essas pessoas sem entendimento, tem uns que estão dormindo, não tem o verdadeiro entendimento espiritual. Às vezes são papagaios repetindo o que aprendeu, tomou no curso de teologia, dessas coisas, tá, pessoal? Então, a gente tem que, como é que se diz, analisar todo tipo de consciência, todo tipo de que encontra por aí, tá, pessoal? A gente precisa avaliar tudo isso, tá? Então, o tema que a gente vai falar hoje é uma coisa que foi dita por Cristo, tá, pessoal? Foi dita por Cristo para ali, para as pessoas que ele tinha que estar nesse caminho, entrar pela porta estreita, tá? Que é o quê? O que é a porta estreita espiritual? Então, é meu tema de hoje, tá? E por que temos que trilhar esse caminho? Então, e por que temos que trilhar esse caminho, né? Por que que a gente tem que entrar por essa porta e trilhar esse caminho estreito? Porque a porta estreita é Cristo, tá? E Cristo já falou lá, eu sou o caminho. Então, quando você entra pela porta, você vai encontrar o caminho que é Cristo, né? A porta é Cristo, o caminho é Cristo, e você vai trilhar esse caminho espiritual. Então, o caminho é espiritual, então, o caminho é de quem?
quem é que vai entrar por essa porta? A sua consciência. Quem é que vai trilhar o caminho? A sua consciência. Então, a porta e o caminho é um caminho, a porta e o caminho é para a nossa consciência. Entende? Porque muitos religiosos usam, né? Principalmente no meu evangelho, que essa porta é a porta lá da igreja, tá? Eu já vi isso aqui, tá, pessoal? É a porta da igreja, que lá que aí você vai encontrar Cristo, tá? Vai encontrar Jesus, tá, pessoal? Rapaz, é muito engano nesse meio, tá, pessoal? Mas é isso. Isso faz parte, tá, pessoal? Tem algumas pessoas que estão pregando isso porque eles já ouviram pessoas falarem isso, né? Líderes em curso de teologia falarem isso, mas não é o que Cristo verdadeiramente está falando. Então, a gente vai saber o que é essa porta estreita espiritual, né? É o nosso tema de hoje. E por que que a gente, né, a consciência, tem que trilhar esse caminho aí? Por quê? Porque se a sua consciência não entrar pela porta e não trilhar esse caminho, você está fora da espiritualidade, está fora do reino de Deus. É claro, né, pessoal? Eu tenho que ser claro porque eu sei que nesse meio tem muito engano, tá? E eu preciso ser claro aqui com você, como é que se diz, para não como é, fazer com que ninguém entenda errado, porque você já tem nuvem negra sobre esse texto aqui, tá? Que eu vou trazer da escritura, né? Eu sei que você já tem aí ouvido muitos líderes religiosos falando sobre essa porta estreita aqui, tá, pessoal? Então, mas a primeira pergunta que a gente tem que responder é o que, pessoal? Vamos lá? O que é a porta estreita espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Ele fala, a, a porta estreita espiritual é um conceito que se refere a um caminho de dificuldade e renúncia e está em contraste com o caminho largo. Então, é diferente do caminho largo, porque existe um caminho estreito e um caminho largo. Existe uma porta que leva para o caminho estreito e uma porta que leva para o caminho largo. E a gente vai ter que escolher, tá, pessoal? A gente precisa tomar consciência. O que é que vocês querem? Então, ele fala, essa porta estreita espiritual para o nosso espírito, né, para a nossa consciência, é um conceito que se refere a um caminho. Então, a porta se refere que vai dar entrada para esse caminho de dificuldade e renúncia que está em contraste, está contrário com o caminho largo. É fácil e o caminho fácil, né? O caminho largo é o caminho fácil. O caminho que leva à verdade e à vida espiritual. Então, a porta estreita é aquele caminho que leva à verdade, né? Leva à verdade, à vida espiritual. Então, é aquele caminho que vai levar você para a verdadeira vida espiritual. É um caminho de dificuldade, de renúncia. É um caminho, né, pessoal? Por isso que a porta é estreita e o caminho também é estreito. Mas, mas não tem outro, pessoal. Qual é o caminho que a gente vai trilhar, pessoal? Se a gente não entrar por essa porta e não trilhar nesse caminho, a gente está fora. Está fora. Eu sei, foi ontem aqui que eu até falei, né, no vídeo.
Eu falei, pessoal, o despertar da consciência não é um caminho fácil, tá, pessoal? É um caminho muito difícil, tá, pessoal? Que a gente encontra bastante dificuldade nesse caminho. Então, por isso, tá? A gente precisa, tá, pessoal? Entender isso, tomar consciência. Porque quando você despertar, escolher o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da paz, você vai saber quando encontrar a pessoas atacando você, pessoas por você ser dessa forma diferente de se comportar aqui. A gente tem uma forma diferente de se... A gente é atacado, pessoal. Não tem o que fazer, pessoal. Você quer. Não tem outro caminho. O caminho que Deus colocou para a gente trilhar abriu essa porta, que é Cristo, né? E abriu o caminho. Então, Cristo é a porta e o caminho. Então, é nele que a gente tem que trilhar. Quem é que vai trilhar nesse caminho? A sua consciência. Não tem nada a ver com o caminho de você ir para a igreja, que esses pastores estão falando. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Aí ele fala, como é que diz? Leva a verdade e a vida espiritual, a verdadeira vida espiritual, né? Simboliza um esforço necessário para superar o instinto inferior, vícios, egocentrismo, para buscar uma evolução espiritual e da retidão moral, o caminho trilhado por poucos, mas que oferece uma oportunidade de salvação e perfeição. Então, esse caminho estreito, espiritual, né? Ele simboliza o esforço necessário para superar o instinto inferior, então o instinto do nosso ego, né? Vícios. Então, vício que a nossa alma tem aqui, egocentrismo. Então, a gente tem que superar esse nosso ego, tá, pessoal? Nosso ego que faz com que a gente, como é que se diz? A gente fique nessa frequência mais baixa, tá? O ego. Ele fala para buscar o quê? Para buscar uma evolução espiritual. Se a gente não entra nessa porta e trilha esse caminho, a gente não busca uma evolução espiritual, uma retidão moral, a gente não busca, né? Ele fala o caminho trilhado são para poucos, então, são para poucos que encontram esse caminho, mas que oferece uma oportunidade de salvação e perfeição. Então, é nesse caminho que existe perfeição e salvação. Por isso que Cristo é bem claro lá, tá? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho, ele é a vida, ele é que vai trazer a salvação. Nesse caminho, vai levar você à perfeição. Então, vai começar a trabalhar essa sua perfeição. Então, nesse caminho, ele vai trabalhando no seu interior, tá? Por isso que vai incomodando, tá? Cada passo que a coisa vai. Nossa, esse caminho está muito estreito, eu vou voltar. Não pode mais voltar, tá? Se você despertou a consciência, entrou nesse caminho espiritual, não pode mais, tá, pessoal? Ah, aqui tá, esse caminho aqui tá agora tá muito difícil, irmão. Eu vou voltar. Não existe, tá, pessoal? Isso não existe. Se você voltar, tá? A alma de Deus você está rejeitando. Então, o próprio Cristo disse: minha alma não tem prazer nele. Aquele que desistir desse caminho. Então, você despertou, tá, pessoal? Vamos trilhar. Então,
a gente aqui, como o irmão espiritual, né? A gente somos espiritual, a gente tem que ajudar um ao outro na dificuldade nesse caminho, tá? Ajudar um ao outro, né? Poxa, eu estou com dificuldade, então vamos ajudar. É o que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Em ajudando vocês nesse caminho aqui espiritual, não é? Trazendo essa informação para que vocês vão equilibrando a sua espiritualidade, vá se acertando espiritualmente, tá, pessoal? É para isso que eu estou aqui com toda a minha dificuldade também, eu estou fazendo esforço para que vocês tenham, como é que se diz, ouvir a mensagem verdadeira e se colocar a sua fé, a sua crença no verdadeiro, para você continuar. E graças a Deus, tá, pessoal? Através do meu vídeo, eu vejo que tem muita gente que se levantaram a espiritualidade dela. Estava muito caída e estava aí sofrendo no meio religioso, tá? Mas é isso. Se eu sou espiritual, eu sou um ser espiritual, sou irmão, eu tenho um irmão espiritual aí espalhado aí por esse Brasil, por esse mundo. Eu tenho irmãos aí, irmão em Cristo, na mesma frequência de Cristo, tá? Então, aí ele fala, essa expressão da porta estreita tem origem na escritura no livro de Mateus, né? De Mateus e de Lucas também, tá, pessoal? Cristo usou essa expressão na época, usando a referência das portas estreitas, que era o portão nas muralhas da cidade antiga, que não permitia a passagem de carga pesada, exigindo que a pessoa entrasse com o mínimo de carga. Então, Cristo usou aquela referência, né, pessoal? Por isso que ele falou, para que aquelas pessoas entendessem do que ele estava falando. Porque lá nas cidades antigas existia a porta estreita, que era pouco que passava por ali, porque não poderia passar com muita carga. Então, era pouca. Você tem que estar com pouca carga leve, né? Para passar por ali. Por isso que Cristo disse, né? Vinde todos que está sobrecarregado, que eu vos aliviarei, né? E trarei descanso para vossas almas. Então, é por isso que ele está falando. Então, ele vai tirar as cargas tudo aí, vai tirar os pecados, as coisas, os vícios, ele vai trabalhar para que você entre por essa porta e comece a trilhar o caminho. Porque se você tem muito peso, muita carga, você não consegue passar por essa, por essa porta, tá, pessoal? Não é fácil, tá, pessoal? Mas é por isso que ele estava usando aquela expressão da porta estreita. Na escritura a gente vai ver em Mateus e em Lucas, né? Ele usando essa expressão referindo àqueles portões, pegando aquele exemplo para que aquelas pessoas entendessem espiritualmente. Então ele estava usando uma coisa da fisicalidade, daqui do nosso físico, para você entender a sua entrada da sua consciência e o seu caminho da sua consciência, o seu caminho espiritual, para você trilhar. Então ele estava usando uma coisa, um exemplo material para dar uma resposta espiritual para aquelas pessoas. Então, Cristo sempre fez isso, né? Que é metáfora, né? Sempre usou metáfora para se comunicar com as pessoas, porque senão aquelas pessoas não iam entender, pessoal. Se ele falar o caminho é da consciência, então aquelas pessoas ainda não tinham consciência de que era consciência. Aquelas pessoas da época não tinham. Então, o que é que Cristo estava usando? Estava usando isso para explicar o caminho da consciência, o caminho, a porta estreita que a consciência tinha que passar,
e o caminho que a consciência tinha que trilhar, tá? Tá falando nada de igreja hoje, que os pastores falam, é o caminho aqui da igreja. Aqui, você entrar aqui pela porta da igreja, você vai encontrar Cristo. Não é nada disso, tá, pessoal? Isso aí é um engano que tá por aí, tá? Então, tinha que ter mínima carga para entrar. Então, você tem que largar as coisas, tá? Tem que largar o ego, tem que largar para entrar a consciência, conseguir se conectar com essa porta, entrar e trilhar esse caminho. Se não, se tiver pecado, tiver no ego, tiver muita carga, não vai entrar nesse caminho. Não pode. Está proibido. Se tem muita carga. Então vai ter que deixar algumas coisas. Então, por isso que é um caminho de renúncia e dificuldade para alguns. Então, quando a pessoa percebe que tem que largar as coisas, então ela começa a não querer entrar no caminho. Acontece, tá, pessoal? Aí ele fala, assim o significado espiritual é um caminho difícil para a consciência humana, onde a porta estreita representa o esforço e a disciplina para se afastar de comportamento pecaminoso, vício, o que é difícil para as consciências humanas, né? Exige renúncia. Então, ele está falando aqui, né, pessoal, que assim o caminho espiritual, o, o significado espiritual dessa porta estreita é um caminho difícil para a nossa consciência. Então, Cristo estava falando ali que aquele caminho era um caminho da nossa consciência difícil, que a gente ia enfrentar, né? Nessa realidade. Onde a porta estreita representa o esforço, a disciplina. Então, quando você está se esforçando, entrando na disciplina, obedecendo, você está de acordo com a espiritualidade. Então, você está trilhando esse caminho aí estreito. Você está entrando pela porta. Quando você não aceita a doutrina de Cristo, a disciplina, as coisas, você não entra pela porta. Entende, pessoal? A porta significa a doutrina, o ensinamento de Cristo para a consciência. Então, quando você aceita no coração, nossa, é verdade, nossa, e aí você começa a colocar em prática, a trilhar a sua consciência, começa a trilhar aqui, obedecer, fazer o bem ao próximo. Então, quando você começa a trilhar isso, o que é que acontece? Você entrou pela porta, aceitou as doutrinas, os ensinamentos de Cristo, e você está começando a colocar isso aqui em prática. Então, isso que é entrar pela porta estreita e trilhar o caminho da consciência. É isso, tá? Não é você entrar pela porta de uma igreja lá que você vai encontrar Cristo, né? Eles até colocaram a imagem de Cristo, colocam a imagem de Cristo lá para dizer isso aqui é o Cristo, ó, que a gente tem que, você só vai encontrar ele aqui, ó. Entende, pessoal? Então, muito engano, tá, pessoal? Muito engano, e eu preciso vir acertar isso aqui para tirar essas nuvens dele. Entende o que ele falou aqui? Então ele disse, é um caminho difícil para a consciência humana, onde a porta estreita representa o esforço, a disciplina para se afastar de comportamento. Então, quando você está na disciplina obedecendo o evangelho, você se afasta de comportamento pecaminoso, de vício, né? Do ego. Então, de frequência mais baixa. Então, você, quando está fazendo isso, tá? Tá colocando isso em prática, tá, pessoal? Você recebe a verdade? Não, é verdade. É verdade, irmão. E você começa a colocar isso no seu dia a dia, você, sua consciência está trilhando
o caminho de Cristo, o caminho estreito. Entende? É isso. Aí ele fala, o que é difícil para algumas consciências, né? Exige renúncia. Então, é difícil para algumas consciências, tá, pessoal? Porque ele não quer deixar as coisas do ego, os desejos deles, tá? As coisas que eles gostam, os vícios. Tem muita gente com vício não quer largar seus vícios. Então, essa porta estreita se torna um escândalo para essas pessoas, tá? Entende? Ela não consegue se alinhar à frequência que essa porta e esse caminho exige. Ela não consegue. Aí ele fala: o caminho estreito é uma rota da verdadeira evolução espiritual, que envolve a transformação interior e o autocontrole das energias que envolve a nossa consciência. Então, o caminho estreito, tá, pessoal? É a rota que vai guiar o quê? Vai guiar você na verdadeira evolução espiritual. Guiar quem? A sua consciência. Então, por isso que a doutrina, o ensinamento de Cristo está guiando a nossa consciência para essa. Então, vai envolver o quê? Quando a gente está ouvindo, está começando a praticar, está começando a andar nossa consciência. Então, nesse caminho vai havendo uma transformação interior. E aí a gente vai começando a ter autocontrole das energias que envolvem nossa consciência. Então, das energias baixas, tá? A gente vai começando a controlar esse ego, controlar nossos instintos animais. Então, a gente vai, quando a gente entra pela porta, começa a olhar o ensinamento e começa a obedecer a sua consciência. Então, isso começa a energia, você começa a trabalhar uma energia que vai que está envolvendo a nossa consciência. Então, o que é que está envolvendo as energias? O corpo físico, o corpo mental, emocional e o corpo espiritual. Então, está envolvendo a nossa consciência. Então, a consciência precisa ter o controle, o autocontrole sobre essas energias. Por isso que quando a gente está trabalhando nossa espiritualidade, é a gente trabalhar o controle dessas energias, tá, pessoal? A gente não pode entrar no desequilíbrio. O caminho do meio é um caminho do equilíbrio. É esse caminho da consciência, tá? Aí ele fala, ao entrarmos pela porta estreita, o caminho da nossa consciência você começa a trilhar a verdadeira vida espiritual. Então, quando você entra, o que é entrar pela porta? Obedecer o ensinamento, né? Você entra pela porta, você começa a trilhar o caminho da sua consciência, então, começa a colocar em prática. Então, você começa a trilhar a verdadeira vida espiritual. Porque enquanto você não faz isso, você não está na verdadeira vida espiritual. Está vivendo uma vida de ilusão, uma vida de engano. Então, quando você está aí no ego, está na ilusão, está aí, não entra por essa porta, rejeita o ensinamento, não coloca em prática o ensinamento aqui, então, o que é que acontece? Você não está na verdadeira vida espiritual. Ah, mas eu vou para a igreja, irmão. Você pode ir para onde você quiser, tá? Esse é o verdadeiro caminho espiritual da sua consciência. Esse é o engano que está por aí, tá, pessoal? E eu preciso vir tirar esse engano aqui da mente das pessoas. Aí ele fala, é uma passagem, né? Então, o caminho estreito, né? A porta estreita é uma passagem para uma vida com um propósito e significado. Então, é aquela passagem que você entra para você buscar o seu propósito de vida, para você viver essa vida aqui com significado.
diferente de estar vivendo a vida do ego, preso pela matrix do desejo, que é uma vida de superficialidade do caminho largo. Então, o caminho largo, né, representa essa superficialidade. Então, é uma vida não verdadeira. É uma vida do ego. Você está preso pela Matrix. Você pensa que essa é a verdadeira vida. Aí tem muita gente que diz, não vou entrar nessa porta não, que, nossa, esse caminho não pode fazer nada, eu não vou gozar a vida. Tem muito, você já viu isso? Fala que ele não vai gozar a vida. Então, por quê? Ele está pensando que aquela vida ali de prazer, aquela vida aqui da carne, essa vida é a verdadeira vida. E é uma vida de ilusão da matrix. Então, ele está preso nisso. Está preso pelos desejos, por essa vida de superficialidade. E nada completa ele. Eu acho que é a maioria, tá, pessoal? Das pessoas, tá? Isso no mundo todo, tá, pessoal? Não é só aqui no Brasil, na Bahia, né? Não é só que é no mundo todo mundo está com esse tipo de comportamento. Porque a pessoa pensa que a verdadeira vida é aqui, tá? Aí ele fala, a porta estreita nos leva para um caminho de autenticidade, no qual Deus preparou para cada identidade espiritual de cada um. Então, essa porta vai levar você, pessoal, para um caminho de autenticidade. E o que é essa palavra autenticidade? De verdade. Então, vai levar você para você viver uma vida de verdade, uma vida íntegra, uma vida que fala a verdade, uma vida... Então, por isso que esse caminho não é fácil, tá? Por isso que muitos, às vezes, quando encontram, não quer entrar por o caminho. Tem outros que não encontram, porque é enganado pela religião, porque ele está pensando que esse caminho vai encontrar em alguma coisa fora, mas isso é dentro, tá? É dentro de você. Entende? É um caminho da consciência. Então, existe muitas coisas que acontecem isso, tá, pessoal? Gente que não encontra, gente que encontra, rejeita, gente que fica procurando em outro lugar, pensando que vai encontrar e não encontra. Tá? No qual Deus preparou, então, Deus preparou, tá? Para cada identidade espiritual. Então, consciência é a nossa identidade, tá? De cada um. Então, Deus preparou esse caminho para a gente viver nessa autenticidade, nessa verdade. Mas olha aí agora, pessoal, ninguém, tá, pessoal? Até do meio religioso, nossa, para encontrar esse caminho tá difícil, tá? Por isso que eu tô mostrando para você o caminho. Agora, a decisão vai ser sua, tá, pessoal? A decisão vai ser sua. Aí ele fala, assim, por isso, a porta larga simboliza, a porta larga, né? Simboliza o caminho da ilusão, do materialismo, da corrupção interior. Então, essa porta larga, a porta estreita é Cristo. E a porta larga representa esse caminho de ilusão que foi criado pela Matrix, que essa porta larga é Satanás. Né? Se Cristo é o caminho estreito, Satanás ele oferece o caminho largo. A porta larga e o caminho largo. Então, aqui você pode passar, ó, dá para passar um boi nesse caminho aí, tá? Dá para passar um boi, tá, pessoal? Então, o caminho de Satanás é mais largo, tá? Então, ele está dizendo que esse caminho da ilusão
que é o caminho de Satanás, simboliza esse caminho de ilusão. Que o quê? O que é que Satanás ofereceu quando foi tentar a Cristo, pessoal? Coisas materiais. Então, materialismo que leva à corrupção interior. Então, ele queria corromper Cristo interiormente ali. Então, o que é que ele ofereceu na Matrix? Levou Cristo e mostrou o reino e deu tudo isso aqui. Então, mostrou coisas materiais. A outra tentação, Cristo estava com fome. Então, você não é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então, tentando Cristo por coisas materiais. Então, é isso que o inimigo faz com o ser humano. Ele oferece o materialismo para corromper-se, para a corrupção do seu interior, então, do seu ser interior, da sua conexão com Deus. É isso que ele tá fazendo, tá? E em algumas pessoas, eles estão conseguindo isso aí, tá? Por isso que a gente não pode ceder por nada, tá, pessoal? Nada dessa matrix, dessa ilusão. Será que você vai ter força de resistir se alguém oferecer bastante dinheiro para você se corromper a sua fé? Os pastores foi tudo corrompido por esse materialismo. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é um fato que está acontecendo na nossa realidade, tá? Só estou falando o fato que está acontecendo. Aí ele fala que essa frequência, né, a corrupção interior, que essa frequência atrai a muitos pela sedução da Matrix. Então, muitos é seduzido por esse materialismo, tá? Que é uma ilusão que é criada. As pessoas entram nessa frequência, a maioria, tá, das pessoas, nesse caminho de ilusão do materialismo, que é uma frequência que atrai essas pessoas. Então, o que é que ele faz para atrair? Dinheiro, coisas, né? Então, a sedução que foi criada pela Matrix. Por ser um caminho mais fácil, mas leva à perdição. Então, por ser um caminho mais fácil, as pessoas escolhem. Todo mundo aqui quer facilidade. Então, o caminho que eu estou mostrando a você, o caminho estreito, não é um caminho de facilidade, tá, pessoal? É um caminho só para aquele que desperta a consciência. Ele é espiritual. Quem não é espiritual, por isso que não fica aqui no meu vídeo, ele vai embora. Não, não, que negócio é esse? Não, nada. Esse caminho aí é muito estreito, não, não. Eu não quero ir para isso, pai. Quero dinheiro, quero mais facilidade aí, quero mulher, quero passear no iate aí, quero isso. Aí, o que é que você vai? Aí vai para os grupos religiosos, onde aqui, ó, riqueza, venha, venha. E aí, para atrair você, para dar o golpe, né? Porque vocês estão desejando. Então, o inimigo oferece essa sedução, essa ilusão do materialismo, o qual você não vai se satisfazer em nada, não vai se tornar um ser completo e não vai estar vivendo a verdadeira vida espiritual. Entende agora, pessoal? Tá? Espero que vocês entendam, tá? Aí ele fala, como podemos entrar pela porta estreita e viver esse caminho. Como é que a gente pode entrar? Foi o que eu falei, né? Obedecendo o ensinamento de Cristo, né? E é como se diz, crendo no ensinamento de Cristo, é entrar pela porta, você tem que crer e depois você colocar isso em prática no seu dia a dia, tá? Então, como é que você faz? Buscar trabalhar a nossa espiritualidade para buscar uma frequência de autocontrole e renúncia de energias baixas, de energia de vibração baixas, para vencer. Cadê? Peraí, pessoal. Para vencer o próprio instinto e renunciar o desejo inferior
é fundamental para o crescimento espiritual da nossa consciência. Então, a gente, como a pergunta dele, como podemos entrar pela porta estreita e viver esse caminho? Então, trabalhar a espiritualidade, né, pessoal? A nossa espiritualidade quer trabalhar nossas energias, né? A nossa frequência, controlar, renunciar a coisas, vibrações baixas, né? Até do próprio instinto do homem, né? Renunciar a desejos inferiores, porque isso é fundamental a gente fazer, tá? Para a gente entrar nesse caminho de crescimento espiritual da nossa consciência. Se a gente não renuncia, não faz isso, a gente não entra nesse caminho de crescimento espiritual. Por isso que eu vejo em muitos grupos religiosos, tá? Pessoas que não crescem espiritualmente. Porque falta o conhecimento, falta como ela tem que. Então, ela está no grupo religioso, mas está praticando algo que não é permitido pela espiritualidade. Então, ela não consegue, como é que se diz? Crescer espiritualmente. A consciência dela não começa a expandir. Não tem um ensinamento verdadeiro, tem ensinamentos errados. Por exemplo, principalmente sobre esse texto aqui, a porta estreita. O pastor fala que é a porta da igreja. É lá que você vai encontrar Cristo. Então, é um ensinamento errado. Então, uma pessoa dessa assim, ela não compreende o que ela tem que fazer, tá, pessoal? E o que? Começa a ter dificuldade de crescimento espiritual, começa a ficar criança. E é isso que esses grupos religiosos estão fazendo com essas pessoas, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas aí ele fala, outro ponto importante é buscar desenvolver virtudes de frequência mais elevada, que é o cultivo de qualidade como amor, fé e verdade. Então, a gente vai ter que buscar também, tá? É importante para o nosso crescimento, a gente buscando virtudes, frequência mais elevada. A gente vai ter que cultivar essas qualidades no nosso dia a dia, tá? Como amor, fé, verdade, né? Sempre se colocando na verdade. Então, a gente vai ter que fazer isso. Não tem para onde correr. Você quer que eu faça o quê? Não tem para onde correr, tá? Então, a gente vai ter que ir trabalhando, porque essas energias que a gente, no dia a dia, isso vai fazendo com que a gente vai melhorando. Cristo vai trabalhando no nosso interior, a frequência vai, a gente vai melhorando. Então, a nossa caminhada aqui fica um pouco mais leve. Porque se você não entra nessa frequência, a sua caminhada aqui espiritual fica pesada. Os inimigos abusando, fica uma perturbação. Entende? Então, tome logo consciência do seu caminho, vocês que despertaram espiritualmente. Então, tome consciência, assuma o seu caminho. O meu caminho é esse. Não tem para onde eu correr. O meu caminho é esse. E eu vou enfrentar a dificuldade que essa porta e esse caminho estreito tem. Mas quando se você se dedica, tá? O caminho vai ficando mais leve. Deus vai ajudando você nesse caminho, tá? Aí ele fala, também busca por uma mudança de comportamento que não estão alinhados com o seu ensinamento, com o ensinamento da espiritualidade. Então, você tem que buscar mudança de comportamento, né? Que não está alinhado com o ensinamento da espiritualidade. Identificar e mudar hábito que não está que está nos aprisionando a baixa frequência que nos impede o nosso crescimento espiritual. Então você tem que ver hábitos que você tem, tá? Que às vezes a maioria é vícios, tá, pessoal? Vícios, vários vícios, tá? Não só vícios
de físico, né? Como vício comportamentais, vício de linguagem, vício de muita coisa. Então a gente tem que ir se aprimorando, ver se isso aí não está levando a gente ficar preso em uma baixa vibração, uma baixa frequência. Porque isso vai impedir o nosso crescimento espiritual, pessoal. A gente sempre tem que trabalhar para uma frequência. Então, você vê que todas as coisas que é preparada é para fazer com que a gente abaixe a frequência, tá? Então, a gente precisa melhorar nisso, tá, pessoal? Entende? Para a gente ter o nosso progresso da nossa consciência. Porque é difícil, tá, pessoal? É difícil, tá? Mas não é impossível, tá? Aí ele fala, por isso Deus nos coloca para escolher esses dois caminhos, a porta larga e a porta estreita, deixando assim sempre a decisão da nossa consciência, que possui o livre-arbítrio. Então, Deus está sempre colocando, né, a verdade, o erro está aí, ele colocando a verdade para você escolher o caminho, a porta estreita ou a porta larga. Mas, e Deus respeitando sempre a sua consciência de você escolher, pessoal. Aqui, simplesmente, só estou trazendo a sua consciência. Mas se você disser, não, irmão, não quero, porque é muito difícil, eu tenho vícios, eu não quero largar isso, eu quero viver assim, tá? Eu sou dessa maneira, né? Entende, pessoal? Aí eu vou ter que respeitar a espiritualidade, vai respeitar você. Entende? Mas aqueles que estão despertando, tá, pessoal? E estão resistindo esse caminho da nossa consciência, que é esse caminho estreito, essa porta estreita, não resiste, tá? Aceite, comece a andar, comece a melhorar nesse caminho a cada dia que a gente vai trilhando, tá? É assim, a gente vai melhorando ao longo do caminho, porque a gente vai ter que ir largando coisas. Você não viu a carga pesada, senão não passa pelo caminho estreito. Então, opa, eu tenho que largar isso aqui, porque senão não vou passar por esse caminho aí. Esse caminho, se eu passar com esse peso aí, eu vou cair. Então, ao longo do caminho você vai trabalhando isso, tá? Aí ele fala, por isso, de acordo com a escolha da consciência do homem, ele vai vibrar na frequência que o indivíduo escolheu. Então, de acordo com o que se você escolhe a porta estreita, você vai vibrar aí, é uma vibração mais alta. Se você escolhe a porta larga, você vai vibrar em uma vibração mais baixa, que é buscando os desejos, os prazeres, o vício, né? Andar à vontade, andar à toa aí. Então, de acordo com o que ele escolhe, ele vai estar em uma vibração, tá? De acordo com que a escolha da consciência do homem, ele vai vibrar na frequência que o indivíduo escolheu. Assim a espiritualidade superior enfatiza. Então, a espiritualidade superior, que é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Os anjos, os mentores, então, são esses seres, essa espiritualidade enfatiza e afirma que o homem, pelo seu esforço, pode vencer suas más inclinações. Então, se você com esforço entrar no caminho, fazer esforço, você pode vencer essas inclinações dessas frequências mais baixas. Mas vai ter que fazer um esforço. Não tem o que fazer, pessoal. É difícil o despertar para a gente que despertou, é um caminho difícil. É por isso que eu encontro dificuldade em tudo, tá? Pessoas que nos enganam, pessoas falam coisa para a gente fica quieto, pessoas
Sabe? É um caminho que a gente fica renunciando o nosso ego, nossa frequência mais baixa, para a gente estar nesse caminho. Porque se a gente começa a entrar no ego, começa a fazer coisas que. Então a gente sai do caminho, a nossa consciência. A gente está vibrando na frequência mais baixa. E tem muita gente, tanto espiritualista como dos grupos religiosos, tá, pessoal? Eles estão no grupo, aí tá pensando que é no grupo que ele vai estar numa frequência boa. Não. Isso depende é um caminho da consciência dele. Não é dependente lá do grupo. Agora, as pessoas, o grupo pode ajudar. Por exemplo, como o nosso grupo aqui que a gente está estudando. Eu estou lhe ajudando espiritualmente. Pode ajudar? Pode ajudar. Se o grupo verdadeiramente está trabalhando a espiritualidade. Mas se não, não ajuda em coisa alguma, tá? Tá certo, pessoal? Vamos parar aqui, pera aí. Deixa eu marcar aqui, segunda parte. Eu vou ali fazer uma merenda, tá? Daqui a pouco eu volto. Depois que eu terminar aqui essa, esse estudo aqui, pessoal, eu vou dar uma descansada, tá? Porque essa noite não dormi direito, dar uma descansada aqui, deixar aí baixando o vídeo e depois enviar para vocês. Dar uma descansada porque eu quero me descansar bastante para que a minha pressão ela normalize, né? Ela fique normal para eu conseguir extrair esse dente aqui, tá certo, pessoal? Então eu vou ali fazer uma merenda e volto para gravar a segunda parte, depois eu vou me descansar, tá? Então até a segunda parte.